O tempo é a condição da atmosfera em um período específico, como em um dia ou uma semana. E quando eu digo a condição da atmosfera, eu quero dizer a combinação de alguns elementos, como temperatura, umidade do ar, quantidade de ventos, a presença ou não de chuvas. Já o clima é uma sucessão de tempos, medida regularmente em um longo período. Como se trata de uma generalização, o recomendado é que se registre os dados por pelo menos 30 anos para achar padrões mais ou menos regulares em cada mês ou período. Ou seja, os profissionais da meteorologia medem diariamente, ou com uma certa regularidade, a temperatura, a quantidade de chuvas e ventos, dentre outras coisas. E com esses dados montam um cenário geral de como a atmosfera se comporta na região estudada. Os climogramas são as representações gráficas de como se apresentam os climas em cada região. Em outras palavras, nesses gráficos são registrados os dados de como a temperatura média, geralmente em graus Celsius, e as precipitações, os índices de chuva em milímetros, se apresentam em um determinado lugar. Calculando a média das variações de temperatura em cada mês ao longo do período estudado, registra-se no climograma utilizando uma marcação geralmente na cor vermelha ou similar. Com as temperaturas marcadas, traça-se uma linha que mostra a variação de temperatura típica do clima. Por exemplo, neste caso, a temperatura média de janeiro foi de aproximadamente 34 graus Celsius. Já no mês de fevereiro, a temperatura média bateu a marca de 30 graus Celsius. Um cuidado que deve se tomar ao interpretar um climograma é identificar que a linha das temperaturas sempre vai estar referenciada na marcação de graus Celsius. Em climogramas coloridos, geralmente a cor vermelha ou similar ajuda. Mas em algumas provas que o gráfico é em escalas de cinza, deve-se tomar cuidado para não confundir com o índice de precipitações. A média da quantidade de chuvas registradas nos pluviômetros em milímetros em cada mês ao longo dos anos é representada por colunas na cor azul ou similar. Neste exemplo, o mês de janeiro registrou uma média de 70 milímetros de chuva. Já o mês de fevereiro registrou pouco mais de 60 milímetros de chuvas. Veja como isso pode ser cobrado neste exercício. Primeiramente, são apresentados 4 climogramas e, na sequência, 4 alternativas com características gerais de climas do Brasil. Como podemos observar no climograma 1, as temperaturas se mantêm altas durante todos os meses do ano e uma pequena queda acontece nos meses ali que marcam o meio do ano, junho, julho. Já o índice de chuvas também é bastante alto no começo e no final do ano, porém, nesses meses que marcam a metade do ano, o índice chega perto de zero. Nesse sentido, esse climograma está marcando um clima que tem 2 estações bem definidas. Essas características marcam o clima tropical alternativa C. Já no segundo climograma, podemos observar que o índice pluviométrico marca chuvas distribuídas por todos os meses do ano. No entanto, a temperatura mostra um começo de um final de ano, uma temperatura por volta ali dos 25 graus, porém, nos meses que marcam a metade do ano, uma queda acentuada, caindo ali para 15 graus. Então, a temperatura média anual ficaria na casa de uns 18 graus. Ou seja, essas características classificam o climograma 2 como o clima subtropical. No terceiro climograma, podemos observar que as temperaturas se mantêm altas durante todos os meses do ano. Porém, o que mais se destaca é o baixo índice de chuvas, característica do clima semiárido. Por fim, no quarto climograma, podemos observar que as temperaturas se mantêm altas, acima da casa dos 25 graus durante todos os meses do ano. E além disso, o índice pluviométrico é bastante alto todos os meses, nunca ficando abaixo dos 50 milímetros. Essas características são típicas do clima equatorial.
Por isso, a alternativa que tem a associação correta entre os climogramas e a descrição das características dos climas do Brasil é a letra C.